Fala aí galera do canal PSI, tranquilo? Aqui é o Alisson Pavilac de gorrinho no inverno para trazer mais um vídeo para vocês novamente sobre artes para mídias sociais que vocês curtem. Caso você queira fazer um curso completão de artes para mídias sociais no Photoshop, eu tenho. Acesse lojaphotoshop.com.br, primeiro link na descrição para você não se perder. Confere lá todos os detalhes. Se você curtir, se a ideia for para você, se inscreve se ainda tiver vaga disponível. Da hora? Te espero lá para a gente dominar tudo sobre o mundo de artes para mídias sociais. No vídeo de hoje a gente vai aprender como criar artes para delivery, ou seja, você pode colocar qualquer coisa, como eu vou fazer, por exemplo, com marmitex. Eu não sei se é quentinha, como que se fala na sua região, e também com geladinho, que pode ser que seja sacolé ou outro nome também aí na sua região. Mas a essência da técnica você vai pegar a partir de agora. Então vem para a tela do meu compusador e aqui eu tenho alguns arquivos que eu vou disponibilizar para vocês. Esses arquivos em PNG, inclusive já vou deixar um banco de imagens em PNG para você acessar, imagenempng.com.br. Acessa lá embaixo que vai ter esses arquivos que eu estou utilizando aqui também. Da hora, tipo esse do WhatsApp, esse do Delivery Motoboy, que eu posso colocar ali na hora do frete, que você pode colocar frete grátis ou enfim o valor que for. E também essa imagem do iPhone, ó, que da hora, já recortadinho em PNG pra gente fazer essas imagens aqui. Maneiras? Então bora lá, abrindo o Photoshop, criando o nosso novo documento. Eu vou colocar aqui 1080 por 1080, mas se quiser criar ele vertical, que ele seja um pouquinho mais alto do que largo, também ocupa bem a tela do feed, se pode fazer. Se faz em 1080 de largura por 1350 pixels de altura, no caso nesse outro formato. Mas eu vou fazer quadradinho mesmo nesse exemplo aqui, resolução 72 e modo de cores RGB. Posso criar meu novo documento. Se você tiver uma versão mais atual do Photoshop, ativa as pranchetas, que daí você consegue criar as duas artes no mesmo documento. Se você não fizer isso, você salva o PSD, abre e cria outra arte num outro PSD separadamente, que dá na mesma também. Mas aqui isso daqui já otimiza o nosso tempo, né, criando duas artes no mesmo arquivo PSD. Da hora, pode criar seu novo documento e aqui a gente vai começar a nossa criação de fato, na prática no Photoshop. Como que eu tô com as minhas camadas aqui em cima, Alisson? E por que você faz isso? Espera lá que eu já desativei tudo. Deixa eu clicar, arrastar, colocar aqui novamente no cantinho. Aí, agora sim. Só as camadas, ó. As minhas camadas normalmente ficam aqui, né? Só que como eu tenho pouco espaço, tem que ficar rolando o scroll do mouse, fica muito apertado. Eu pego as camadas, clico, arrasto e até aparecer esse risquinho azul na lateral para soltar aqui. Assim eu tenho um controle maior, um espaço maior, melhor dizendo, para controlar todas as áreas de camadas aqui. Então eu consigo visualizar melhor sem precisar ficar rolando o scroll a todo momento. Eu vou deixar eu aqui no cantinho para continuar aparecendo e mostrando todo o demais conteúdo para vocês. Então bora lá, só explicando por que minha tela do Photoshop tá dessa forma, né? Eu vou começar então já inserindo a imagem do iPhone que eu peguei, mas pode utilizar qualquer outro, Samsung, Android, enfim, qualquer um que você queira. Clica, arrasta no Photoshop e solta para inserir esse arquivo dentro do nosso espaço de documento. Ou você pode vir em arquivo, colocar incorporados, que funciona da mesma maneira. Pode aumentar ele aqui até ficar meio grandinho assim, ó, que a gente vai pegar só essa parte como se tivesse o produto do delivery saindo do celular, sabe? Essa que vai ser a ideia aqui da arte. Após você encontrar um bom posicionamento, você pode confirmar na barra de propriedades que já está inserido. Ou eu acho que posso até deixar um pouquinho maior, vou dar um Ctrl T pressionando o Alt, clicando na forquilhazinha para aumentar proporcionalmente todos os lados. Vou deixar um pouquinho maior aqui do lado, que eu acho que vai ficar mais proporcional ao que eu vou colocar aqui saindo, que no caso a primeira Marmitex, depois vou fazer um exemplo congeladinho também tudo nessa aula. Confirmando na barra de propriedade lá em cima, beleza, está inserido. Já pode vir então em ajuste, eu vou colocar uma cor sólida, você pode colocar um degradê também da sua preferência, mas eu vou colocar uma cor sólida. Buscar aqui um vermelho, já que buscando para artes alimentícias, normalmente essas cores quentes têm um resultado mais positivo. Então buscando uma cor mais ali para o laranja, esse E17E57, caso você queira utilizar exatamente o mesmo código hexadecimal que estou usando aqui, pode dar um OK. E vou clicar, arrastar para debaixo do celular para que ele fique por detrás, né? E obviamente a gente consiga visualizar o celular aqui. Agora a gente já pode inserir o que a gente deseja colocar lá, que no caso é essa marmita aqui, ó, que da hora, já recortadinho em PNG. Clico, arrasto no Photoshop e solto. Alt, vou diminuir proporcionalmente para que ela fique menorzinha, a gente consiga inserir aqui na imagem. Eu vou colocar ela mais posicionada como se estivesse saindo dentro do celular. Vou deixar um espaço em cima para que a gente possa colocar o valor, por exemplo.
aqui da marmita e aqui alguma informação adicional sobre frete, sobre custos, ou se for frete gratuito. E aqui nesse lado direito que a gente vai colocar o título sobre o que se refere à postagem. Então você pode encontrar um tamanho da hora, confirmando a barra de propriedades. Eu vou deixar comendo um pedacinho aqui mesmo, justamente para que ele apareça que está saindo do celular. Tem essa intenção, essa impressão que está saindo do celular. Clicando, arrastando a marmita aqui na camada de cima, eu posso acionar uma máscara de camada na marmita. E agora, pressionando o Ctrl, eu clico na miniatura do celular aqui do iPhone para fazer essa seleção. E agora, baseado nessa seleção, posso pegar o pincel na cor preta, esconde na máscara de camada, né? Vem aqui e pinto essa região, Ctrl D para tirar a seleção. Eu já tenho esse aspecto de que a marmita está sendo celular, sabe? Aqui também um efeitinho que fica maneiro, você pode dar 2 cliques ao lado aqui da camada da marmita para abrir estilos de camada, ó. E aqui em sombra projetada, a gente pode colocar um ângulo de 90 graus para ele ficar de cima para baixo, ou até um pouquinho mais inclinado aqui no ângulo oposto, ali de 100 e poucos graus também fica maneiro, mas eu vou colocar exatamente 90. No modo de multiplicação, diminui bem a opacidade para não ficar aquela sombra tão intensa, ser apenas um detalhe. E aumenta bastante a distância aqui, ó, que ele começa em 0, né, bem atrás da imagem. E quanto mais você aumenta, mais distante obviamente vai ficando. E aqui o tamanho, a parte de baixo, corresponde à suavidade das bordinhas dessa sombra. Então se quiser ela mais desfocada, você aumenta um pouquinho aqui também. Deixando na cor preta, opacidade baixa, a gente já tem esse efeito de sombra nas imagens que a gente for colocar ali como venda. Agora a gente pode colocar uma cor diferente, algo um pouco mais intenso dentro do celular, né? Então vamos pegar aqui, ó, clicando na imagem do celular, na camada do celular, ajuste cor sólida, vamos adicionar uma cor um pouco mais intensa agora aqui. Ó, buscando um vermelho mais num tom pastel ali, eu tenho esse E54242 que eu acabei encontrando aqui, que eu acho que fica da hora, posso dar um ok. E aqui posso até desabilitar a visibilidade dessa camada, vir na máscara de camada, que a gente vai limitar apenas essa região. Então você pode pegar a ferramenta de laço poligonal mesmo, qualquer ferramenta de seleção funciona. Não tenha muito preocupação como que você vai selecionar, apenas use a base do celular para fazer a delimitação, fechando no ponto que iniciou. Beleza? Agora a gente habilita novamente a visibilidade e a gente quer que apareça só aqui dentro e não no restante. Então a gente pode até dar um Ctrl Shift I para inverter essa seleção. Ele vai selecionar tudo menos essa área aqui de dentro. E agora você pega a ferramenta lata de tinta na cor preta e dá um clique para fora, Ctrl D para tirar a seleção. Pronto, tá feito. E esse ajuste de cor a gente clica, arrasta para baixo aqui da camada do iPhone, ó. Então ele já fica com uma cor diferente lá na parte interna. Texto principal que a gente vai colocar aqui do lado. Clica com o botão direito do mouse sobre a ferramenta texto e seleciona texto vertical para colocar de cima para baixo, que eu acho que vai ficar interessante. Então eu vou utilizar a fonte Bungie, tem 2 E's ali. Então você seleciona, digita esse nome, aí no Google você vai encontrar facilmente. Bungie Download Font, você vai encontrar fácil para você baixar e instalar no seu Photoshop. Clico e vou digitar, aqui eu vou digitar Marmitex, que é o nome que a gente fala aqui na nossa região sul do Paraná. Região sul do Brasil? Não, leste do Paraná, isso. Pressionando o Alt, ó, eu vou diminuindo proporcionalmente, né? Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento, até eu encontrar um tamanho que fique da hora aqui na nossa imagem. E eu vou colocar a mesma distância que eu estou vendo aqui, ó, colocar aqui também para ele dar um equilíbrio legal para nossa imagem. Após eu encontrar, posso confirmar na barra de propriedades. E aqui, se você desejar, você pode colocar até alguma cor, por exemplo, nesse texto para dar uma diferenciada, ou um branco que também fica maneiro. Mas, por exemplo, colocando uma cor aqui, selecionando uma cor, vindo num amarelo, selecionando um amarelo mais clarinho, assim, ó, que fica da hora também. Todas as cores quentes, né? Vermelho, laranja, amarelo, e dou um confirmar aqui. Se eu quiser também, dando 2 cliques ao lado da camada para abrir os estilos de camada, também posso colocar algum efeitinho aqui, ó. Como por exemplo um traçado, pegar aqui uma cor vermelha, até posso vir com o conta-gotas no seletor aqui, dar um ok, modo externo para ele ficar por fora da fonte, fica da hora. Uma sombra interna, ó, também vai ficar legal. Eu também estou fazendo aqui um menos 90 graus, tira a utilização de luz global, senão ele vai afetar esse ângulo aqui, debaixo da sombra projetada que a gente colocou na imagem principal. Então desativa, que a gente quer mexer individualmente apenas nessa sombra aqui. Deixando em 90 graus, só traz a distância um pouquinho aqui, só para ele dar um leve relevo assim, ó. Mais cores, podem vir selecionar o vermelho mesmo, só um detalhezinho que talvez fique maneiro aí na sua arte. Aumentar 100%, da hora, já fica um efeito diferente ali no texto.
Posso confirmar aqui, dar um OK. E agora eu vou fazer um efeito com o texto sumindo dele de maneira vazada vindo para o centro. Isso daqui você pode até colocar ele repetindo o mesmo texto ou colocando uma informação complementar, como por exemplo na parte do geladinho, eu vou colocar aqui geladinho gourmet no segundo texto, ó, como você está vendo aqui na minha imagem, gourmet. E aqui eu só repeti Marmitex mesmo. O restante é apenas para dar um efeito gráfico bonito ali na nossa arte. Então selecionando o texto, dando um Ctrl J para duplicar, tecla V para selecionar a ferramenta mover rapidamente. Clico e arrasto aqui para o lado, para eu ter mais um texto. Com as setinhas do seu teclado você também consegue um ajuste mais fino. E aqui eu só vou querer o efeito de traçado, então dando 2 cliques ao lado, e eu vou querer um efeito de traçado branco. Então venho aqui em traçado, coloco ele branco, diminuo ele até aqui porque eu não quero tão intenso, vou colocar um 2 ali de tamanho que fica bom, e eu vou colocar internamente para ele fazer na parte interna da fonte. Tirar a sombra interna aqui, posso dar um OK. E aqui em preenchimento eu deixo zerado para fazer ele de maneira vazada. Da hora? Só vou arrastar um pouquinho, acho que mais ainda para o canto, porque eu acho que ele está muito próximo ali. E agora eu vou dando, por exemplo, Ctrl J e vou arrastando para o lado até eu completar todo o restante da minha área aqui. Ctrl J, clico e arrasto, deixo o mesmo intervalo, Ctrl J, clico e arrasto, deixo o mesmo intervalo, Ctrl J, clico e arrasto, deixo o mesmo intervalo. E aqui eu também, nos últimos, mais distantes, vou deixar mais... com menos opacidade, mais transparente. Então no que tiver mais distante, vou lá em opacidade e vou deixar, por exemplo, um 20%. E vou subindo gradativamente até chegar a 100% ali. Posso deixar aqui um 40%. No próximo, selecionando o outro texto, 60%. No outro 80% e no outro ficando em 100%, né? A gente vai subindo ali de 20 em 20. E dá um efeito da hora. E caso você não queira que apareça o texto dentro do celular, você pode pegar o preenchimento de cor e arrastar bem lá em cima, embaixo da camada do iPhone, porém em cima ainda dos textos. E caso você queira que apareça o efeito de texto só que com alguma sobreposição, você pode vir aqui na sobreposição e escolher alguma que combine legal. Por exemplo, o sobrepor fica da hora, vamos ver, a luz direta também fica legal nesse caso aqui. Lá em cima ainda se pode colocar tipo mais informações e colocar o número do WhatsApp ou o site, blog, enfim, aonde que aquela empresa de delivery atua. Por exemplo, se ela tiver no iFood, se coloca, enfim, que tem todas as informações para pegar lá no iFood da página. Aqui no WhatsApp eu vou fazer como se fosse via WhatsApp o atendimento, clico, arrasto nesse ícone do WhatsApp que já está vazado em PNG, solto dentro do meu Photoshop, vou diminuir proporcionalmente, colocar lá em cima pequenininho aqui. Porém, vou colocar em cima do celular, que eu acho que vai ficar da hora. Dando 2 cliques ao lado da camada do ícone, colocando uma sobreposição de cor branco para ficar mais visível aqui no nosso exemplo. E aqui eu posso pegar a ferramenta texto, clicando no botão direito do mouse, texto horizontal normal, clico e digito aqui o restante da informação. Isso aqui está muito grande, deixa eu até dar um Ctrl Z para voltar isso, diminuir lá em cima na barra de propriedades o tamanho do texto, que a gente visualize melhor. Clico e digito. Agora até ficou muito pequeno, a gente já corrige logo na sequência. Vou colocar aqui mais informações. Confirmo na barra de propriedades, aumento, Ctrl T, aumento lá em cima. Posso digitar com mesma fonte ou pegar uma outra se for necessário, enfim, você que sabe. Eu vou digitar com a mesma fonte, mais informações, devo colocar um número fictício, obviamente aqui, Coloco um número do WhatsApp lá correspondente ao atendimento. Vou selecionar aqui o mais informações apenas e vou colocar uma outra cor para dar um destaque na cor do número do telefone. Então vou colocar em branco, confirmo na barra de propriedades, Ctrl T e agora eu aumento, diminuo, como for melhor. Ou posso confirmar na barra de propriedades, aqui nas propriedades dos caracteres eu posso aumentar o espaçamento entre linhas também, fica maneiro. Até complementar aqui a base do Marmitex, né, que é o texto do título da nossa postagem. Aí ficou maneiro. Aqui em cima a gente pode colocar o valor e embaixo algo referente ao frete. Então vamos colocar aqui, eu vou começar pelo valor, criando uma camada lá em cima, nova camada, ferramenta texto, clico e digito. Vou digitar apenas o RS, né, correspondente ao real, confirmo na barra de propriedades, modificar aqui a cor para branco, dando um OK, Ctrl T, aumento.
Só vou tirar agora um intervalo entre linhas que eu tinha colocado lá em cima, agora aqui eu não preciso não. Posso até dar um Ctrl J para duplicar essa camada de texto, 2 cliques em cima dela e vou colocar aqui um valor fictício. Vou colocar aqui, por exemplo, R$15. Arrastar um pouquinho mais para cima. E aqui fica da hora já. Posso selecionar as duas pressionando o Ctrl T, aumenta um pouquinho, diminui como for o tamanho, só que seria interessante que eu colocasse o mesma perspectiva que está no celular aqui. Então, com as duas selecionadas, já pressionando o Ctrl na primeira, Ctrl na segunda, clico o botão direito do mouse, converto em objeto inteligente, que a gente permanece com o valor editável e ainda a gente pode fazer a mudança de perspectiva aqui conforme está o celular. Então, dando Ctrl T novamente, Alt rola o scroll do mouse para aproximar o zoom, pressionando o Ctrl, clico na basezinha dele ali e conforme está baixando aqui a perspectiva do celular, eu vou respeitar e fazer exatamente a mesma coisa com o valor. Então, ó, com isso a gente já consegue ter uma perspectiva interessante para a gente seguir no valor. Posso até pressionar Shift e clicar aqui para ele não deixar tão achatado, conforme a gente está fazendo a perspectiva. Então, pressiono Shift, clico nessa forquilhazinha aqui e trago um pouco mais ao centro para evitar esse achatamento das fontes. Posso encontrar uma perspectiva da hora, tá lá, tá posicionado o valor ali em cima da Marmitex, no caso. Só lembrando o avisinho, caso você queira participar do curso completo, curso de artes para mídias sociais, com muitas e muitas artes na prática, e também dou dicas extras de como que você pode se comportar nesse mercado de artes para mídias sociais, como conquistar seus primeiros clientes, como você faz para apresentar seus trabalhos, quanto que você pode cobrar por arte. Enfim, é um curso que você paga a curtíssimo prazo. Você pode adquirir, é um investimento. Com certeza no primeiro mês de trabalho você já vai ter quitado o valor do curso e já vai estar ganhando, tendo lucro líquido em cima dos seus trabalhos. Inclusive no inverno, como dá, nada melhor do que trabalhar em casa, né? Top pra caramba. Acessa aí, lojaphotoshop.com.br. E caso você deseje colocar algo referente ao frete, digamos o frete é grátis ou o frete tem algum valor, você pode colocar aqui embaixo dentro dessa mesma ideia aqui. Eu só tenho uma imagem em PNG, que você pode baixar todas essas imagens em PNG aqui no link da descrição que eu vou deixar, beleza? Inclusive da Marmitex, inclusive do Geladinho Gourmet, enfim, dá uma conferida aqui. Eu vou pegar esse ícone do motoboy, clicar, arrastar e soltar dentro da minha imagem, diminuir ele proporcionalmente. Deixar aqui embaixo, também vou colocar em branco, então posso dar 2 cliques, depois de confirmar lá em cima, dou 2 cliques ao lado da camada, sobreposição de cor branca e dou um OK. E eu vou pegar o mesmo efeito o mesmo texto, né, a mesma fonte. Lá, Bungie, eu tô fazendo com ela em todo o restante da minha arte. Clico do lado e digito. Deixa eu confirmar, cancelar aqui porque eu cliquei em cima, acabou continuando a minha edição do Marmitex, que estava repetindo várias vezes. Então vou criar uma nova camada, clicar aqui do lado e começar a digitar. Apenas frete grátis. Dá um Enter, né? Um Enter para quebrar a linha e digitar na segunda linha ali o grátis, confirmando a barra de propriedades, diminuo todo o texto e depois eu aumento, ou melhor, diminuo, né, o espaçamento entre linhas, porque ele vai ficar muito distante um do outro. Então vem aqui do ladinho e diminuo. Tecla V para selecionar a ferramenta mover rapidamente. Posso dar um Ctrl T, Alt também, diminuir, como você preferir. Se quiser deixar amarelinho assim para dar um destaque no frete grátis, também fica da hora. Eu vou deixar, inclusive. Acho que vai ficar bacana. Coloca bem certinho o alinhamento, né? Tô me baseando ali na rodinha da moto, para colocar ele alinhar na parte de baixo. Posso pressionar Ctrl, selecionar as duas camadas. Também clico o botão direito do mouse, também converto o objeto inteligente. E também faço um Ctrl T. Vou até arrastar mais para cima aqui, para eu pegar a mesma perspectiva que eu fiz ali no 15ão, olha. Então pressiono o Ctrl, clico no cantinho e vou fazendo a perspectiva conforme está o celular também. Da hora, após você encontrar, você pode vir aqui e soltar aqui na parte de baixo. Confirma na barra de propriedades, show! Só vou clicar e arrastar para debaixo aqui da marmita, ó. Clico e arrasto para baixo para que ele pegue essa sombra e também seja influenciado. Se estivesse na parte de baixo, estaria afetando na sombra dele aqui também. Da hora? Ó, galera, de uma maneira bem simples, a gente criou um post para mídia social voltado para o delivery. Você pode, obviamente, fazer as mudanças que você desejar dentro desse layout aqui. Sinta-se à vontade. Colocar ou não colocar algum efeito, fique livre.
E como que eu faço para atualizar, criar mais uma para uma outra área, por exemplo? Você pode vir aqui em prancheta 1, clica sobre ela, Ctrl C e Ctrl V para colar ali do lado já. Você já vai ter uma prancheta 2. Inclusive você pode renomar para ficar mais fácil. 2 cliques ali em cima, prancheta 2. Para modificar aqui é muito fácil, agora você vai apenas modificando as cores, nome do que for adicionado ali e manda ver. Vamos, por exemplo, começar por modificando as cores, dando 2 cliques aqui no preenchimento de cor na parte de baixo. Vou vir aqui e vou selecionar, sei lá, por exemplo, quase um azulzinho indo para um verde assim, ó, para colocar o geladinho. Aqui na cor do centro, eu vou vir e vou selecionar mais para um azul assim, ó. Tô indo meio que no olhômetro mesmo, sem me basear muito no que, né, eu colocaria de cor. Aqui, em vez de Marbitex, óbvio, só vou clicar e vou digitar outro texto, outro título. No caso, o geladinho, gourmet, né? Então, confirmando a barra de propriedades, posso dar um Ctrl T, diminuir para ficar no mesmo tamanho. Confirmando a barra de propriedades, show de bola. Claro, aqui agora não vou querer amarelo, que não vai combinar. Então posso pegar um branco, talvez, e dar um OK. E essa cor de traçado de sombra interna também não tá legal. Então vou dar 2 cliques abaixo aqui de estilo de camada e vou modificar para um azul. Posso até dar um Ctrl C nesse azul e colocar na sombra interna aqui também, ó. Ctrl C, Ctrl V ali para colar. Show de bola. Óbvio, aqui nesse texto que tá repetindo Marmitex também eu não quero, né? Vou colocar ali, ó, gourmet, né, que eu tinha mencionado. Confirma na barra de propriedades para que ele encontre até aqui na parte de baixo um efeito que fica maneiro, é a gente fazer exatamente o que a gente fez ali na parte de cima. Então a gente aumenta o espaçamento entre letras, que vai ficar da hora, fica bonito. Mais um pouquinho, talvez uns 130. Show, ficou bom. Selecionando a ferramenta Mover ou Ctrl V, né, para selecionar a ferramenta Mover rapidamente. Só junto ele um pouquinho mais e esses Marmitex aqui de cima. Clico no primeiro, pressionando Shift, clico no último e dou um Delete para eliminar. E faço a mesma coisa que eu fiz no primeiro. Dou um Ctrl J, clico, arrasto para o lado. Deixo o mesmo intervalo entre as fontes ali. Ctrl J de novo, clico e arrasto. Deixo o mesmo intervalo entre as fontes. Ctrl J, clico, arrasto. Ctrl J, até sumir ali em cima na parte do celular. Show! E também vou colocando aqui, ó, quanto mais distante, menos opacidade. Então 20, 40, 60, 80 e 100. O valor do telefone, o número do telefone, também vou selecionar apenas ele, vou pegar esse mesmo azul que a gente colocou aqui, ó, no contorno, no traçado ali do texto. Confirmando a barra de propriedades. Esse frete grátis, acho que também vou fazer a mesma coisa. Como ele está dentro do objeto inteligente, então dou 2 cliques aqui dentro do frete grátis. Ah, só um problema aqui, ó. Que se a gente fizer a alteração direto no objeto inteligente, ele vai afetar nessa primeira arte também. Então, se você já fechou a primeira arte, vai lá e rasteriza o objeto inteligente da primeira arte para que ele não afete o mesmo que você aplica. Deixa eu até dar um exemplo para ficar bem ilustrativo, ó. Se eu alterar aqui, eu dou 2 cliques no objeto inteligente aqui, ele vai abrir lá na frente. Se eu vier aqui em frete grátis e alternar para aquele azul que eu estava utilizando lá no restante da arte, só pegar qualquer azul aqui, dou um Ctrl S para salvar esse objeto inteligente. Então ele vai afetar aqui e... ué? Não afetou no outro. Não sei por que motivo não afetou no outro. Mas era para ter alterado aqui também. E, por exemplo, se eu alterar o texto, também era para alterar. Ó, se eu alterar esse texto, esse valor aqui, era para alterar no outro. Deixa eu até testar. Ó. Porque eu também converter um objeto inteligente. Ó, dando 2 cliques na miniatura do objeto da camada. Se eu vier aqui e alterar, por exemplo, para, sei lá, R$7, só para modificar aqui, ó. Confirmando na barra de propriedades, dou um Ctrl S, voltando aqui, também não ficou. Acredito que só não fez isso porque a gente deu um Ctrl C, Ctrl V e acabou originando um novo objeto inteligente. Que da hora, então a gente não precisa rasterizar a camada. Se a gente tivesse dado um Ctrl J, né, para duplicar aquela camada com um completo, ele estaria linkado o mesmo objeto inteligente à primeira arte. Então melhor ainda, a gente não precisa rasterizar essa camada. Da hora, então você viu como que faz para alterar o objeto inteligente, né? Você dá 2 cliques na miniatura do objeto inteligente, ele vai abrir uma nova camada, uma nova aba lá dentro do Photoshop, se realiza a alteração aqui, dá um Ctrl S, tá feito, tá salvo, você pode continuar editando lá na parte da frente, na camada original, né?
E aqui, digamos que eu vou querer fazer uma promoção, 3 por 10, por exemplo. E daí eu não tenho mais espaço para continuar editando aqui. Como é que a gente faz? Você pode aumentar o tamanho de tela de pintura nessa parte do objeto inteligente. Digitar aqui, ó, 10. 10ão. Ó, então se eu digitasse isso, desse um Ctrl S, salvasse e viesse aqui, ele ia ficar cortado. O RS não tá aparecendo. O 10 aqui também tá cortado. Então você pode vir em imagem, tamanho de tela de pintura. E aqui você pode expandir para os lados. Por exemplo, aumentar a largura e a altura. Vou colocar aqui um 400 para ficar mais largo. Opa, 4000 não. 400 pixels. E a altura eu vou deixar em, sei lá, pode ser um... Nem a altura nem precisa modificar, na verdade, né? Porque a gente não fez de altura, apenas de largura. Posso dar um OK. Com isso ele já vai expandir para os lados. Ó, a gente consegue dessa forma mostrar o que tem dentro do objeto inteligente. Então selecionando as duas camadas, pressionando o Ctrl, clico, arrasto mais ao centro aqui. Ou posso até diminuir esse 3 por ali em cima, né? Então vou selecionar a ferramenta texto com a tecla atalho T. Clico, arrasto ali e vou diminuir o texto na propriedade. Da hora? Confirmando, Ctrl S. Volto aqui e pronto. Tá certinho ali também, ó. 3 por 10. E ali no outro, 15 reais. Da hora? Tá feito, ó, galera. A atualização também na segunda arte. Agora você pode simplesmente vir na prancheta 2, copiar, dar um Ctrl V de fazer outra arte com outra colorização. Ah! Tá feito isso aqui não, né? A gente esqueceu só do principal, de atualizar aqui os geladinhos na parte interna. Então vamos deletar essa marmita aqui. Ou não, não vou deletar porque eu vou manter a máscara de camada. Vou pegar então, por exemplo, os geladinhos gourmet, clico, arrasto aqui no Photoshop e solto. Posso até rotacionar um pouquinho para ele ficar mais de lado, assim, ó. E ele tá embaixo aqui do 10ão, então tá da hora. Confirmando a barra de propriedades. Ó, com a mesma máscara de camada, eu pressiono o Alt, clico e arrasto pro geladinho que ele vai pegar e dar o mesmo efeito na parte de baixo ali do Marmitex. Agora sim posso deletar e agora sim tá feito, né? A segunda arte ali referente ao geladinho gourmet, agora 100%. Até um efeito extra, ó, já que o valor tá aqui em cima, dá um Ctrl J para duplicar essa camada aqui de cima e essa de baixo a gente clica, ó, Ctrl V para selecionar a ferramenta mover, clica e arrasta para baixo um pouquinho, 2 cliques ao lado da camada, coloca, por exemplo, uma sobreposição de cor. Ó, até nesse roxinho vai ficar da hora, nesse marronzinho vai ficar da hora, um pouquinho mais claro. Dá um OK novamente, filtro, desfoque gaussiano para tipo dar uma sombra. OK, só que você não quer essa sombra completa na imagem, apenas no geladinho, aqui na parte do geladinho. Se pressiona Alt, vem na interseção das duas camadas, coloca dentro de uma máscara de corte. Então essa sombra vai ser afetada apenas no geladinho. Ele dá uma imersão maior ali para a sua arte, né? Parece que realmente o texto está levemente por cima do geladinho e está mais distante do fundo que é lá atrás no celular. Fica da hora, efeitozinho extra. E aqui no geladinho gourmet, pode dar 2 cliques ao lado da camada da imagem, sombra projetada, coloca o mesmo efeito de sombra que a gente colocou na marmita. Dá um OK e tá lá, ó, fechou. Agora só dá um Ctrl Shift Alt W para salvar tudo isso e depois fazer a publicação na sua rede social. Ó, prancheta 1 e prancheta 2, você já tem as duas artes para publicação. Escolhe o formato PNG, que é o formato que preserva melhor a qualidade de todos os arquivos gráficos, principalmente que a gente edita no Photoshop. E dá um exportar, escolhe a pasta onde você vai salvar no seu computador, que é o Art Delivery, selecionar pasta e pronto. Já estará salvo para você fazer a sua publicação e dar sequência na sua divulgação do seu comércio ou do seu cliente, como você estiver trabalhando aí. E caso você queira trabalhar com artes para mídias sociais, confere o curso completo que a gente tem na loja photoshop.com.br. Vagas abertas, você pode participar lá a qualquer momento, o curso é vitalício, o conteúdo será seu para sempre, então você não precisa ter pressa para estudar. Qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar embaixo nos campos dos comentários que eu respondo pessoalmente todos vocês. E caso vocês queiram também conversar entre si, entre todos os alunos, a gente tem um grupo muito ativo lá no Facebook, você pode compartilhar experiências com demais colegas para continuar crescendo junto nessa área de mídias sociais no Photoshop. Valeu? Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado mais desse vídeo, deixa o like aí se você curtiu, caso você queira também mais conteúdos como esse aqui pra frente no canal. Que falou Forest Black, falou e até a próxima.